Números, capítulo 5. E o Senhor deu mais estas ordens a Moisés. Diga aos filhos de Israel que eles devem tirar todos os leprosos do acampamento, todos os que tiverem hemorragia e todo impuro que tiver tocado em defunto. Isto serve tanto para homens como para as mulheres. Tire essas pessoas do acampamento para que elas não contaminem o acampamento onde eu moro. E o povo de Israel obedeceu estas instruções do Senhor. Falou ainda o Senhor a Moisés. Diga ao povo de Israel que quando alguém, homem ou mulher, ofender o Senhor, não devolvendo um depósito que lhe foi confiado, nisso está pecando. Tal pessoa deve confessar o pecado e indenizar totalmente a pessoa prejudicada, pagando mais 20% do prejuízo. Mas, se a pessoa prejudicada morrer e não tiver nenhum parente para receber a indenização, essa indenização deve ser dada ao sacerdote, junto com o carneiro, para pagar o pecado mediante o sacrifício. Sempre que os filhos de Israel trouxerem um presente para o Senhor, tal presente deve ficar com o sacerdote. Diga também ao povo de Israel que se a esposa de um homem comete adultério, mas esconde do marido e não há testemunha para provar, e o marido fica ciumento e desconfiado por causa disso, ele deve trazer a esposa ao sacerdote junto com uma oferta. Essa oferta deve ser de 2,2 litros de farinha de cevada, sem nada misturado, porque é oferta de ciúmes para revelar a verdade. O sacerdote deve trazer a mulher na frente do Senhor, colocar água santa num jarro de barro, apanhar um pouco da terra do chão do tabernáculo e misturar na água. Ele deve soltar o penteado da mulher e colocar a oferta de suspeita nas mãos dela para descobrir se a desconfiança do marido é certa ou não. O sacerdote deve ficar na frente da mulher, segurando o jarro de água amarga que traz maldição. O sacerdote deve pedir à mulher que jure que é inocente, e então dizer a ela: se nenhum homem dormiu com você, a não ser o seu marido, fique livre dos resultados desta água amarga que traz maldição. Mas se você cometeu adultério, então o Senhor faça com que você seja uma maldição no meio do povo, porque Ele vai fazer o seu corpo inchar e a sua coxa ficar mole. E a mulher deve dizer: assim seja. Depois, o sacerdote deve escrever estas maldições num livro e usar a água amarga para apagar tais maldições. Pedirá então à mulher que beba a água amarga. Quando beber, a água ficará amarga dentro dela, se ela for culpada. Então, o sacerdote deve tomar a oferta de suspeita da mão da mulher, apresentar com gesto de mão a oferta ao Senhor e trazer esta oferta para o altar. Tomará um pouco da oferta com a mão e queimará esse punhado sobre o altar. Depois, dará água para a mulher beber. Se ela cometeu adultério contra o marido, a água se tornará amarga dentro dela, o corpo inchará e a coxa ficará mole, e ela será uma maldição no meio do povo. Mas, se a mulher não cometeu adultério, estará livre e logo ficará grávida. Esta é, portanto, a lei sobre a esposa infiel ou sobre a suspeita de um marido contra a mulher, para descobrir se ela foi infiel. Ele deve trazer a mulher na presença do Senhor e o sacerdote cuidará da situação de acordo com a lei.
e não condenarão o marido por trazer sobre ela uma doença horrível, porque ela é responsável. Números capítulo 6. E o Senhor deu a Moisés mais estas ordens para o povo de Israel. Quando homem ou mulher fizer o voto especial de um nazireu, isto é, dedicar-se ao Senhor de uma maneira especial, depois de fazer o voto, essa pessoa não deve tomar bebida alcoólica, nem mesmo suco de uva, nem comer uva fresca ou seca. Isto deve obedecer durante todo o tempo de dedicação especial ao Senhor. Não pode comer nada que se faz de uvas, nem das sementes, nem da casca. Durante todo esse tempo, não deve nunca cortar o cabelo, porque esta pessoa é santa e separada para o Senhor. Por isso, deve deixar crescer o seu cabelo. Essa pessoa não pode se aproximar de qualquer defunto durante todo o tempo do voto, mesmo que seja o corpo do pai, da mãe, do irmão ou da irmã, pois este voto de dedicação não pode ser quebrado, e essa pessoa deve estar separada para o Senhor durante todo este tempo. Se alguém morrer do lado dele e encostar na pessoa que fez o voto, então, 7 dias depois, deve rapar a cabeça porque foi contaminado. Então, será limpo da contaminação de encostar em defunto. No dia seguinte, que é o 8º dia, deve trazer 2 rolinhas ou 2 filhotes de pombo ao sacerdote na entrada do tabernáculo. O sacerdote deve oferecer uma das aves pelo pecado e a outra para ser queimada. A morte dessas aves servirá para apagar o pecado de contaminação. Neste mesmo tempo, essa pessoa deve fazer de novo os votos e deixar o cabelo crescer novamente. Os dias que passaram desde o primeiro voto não têm mais valor, e deve recomeçar tudo com novo voto e trazer um carneiro de 1 ano de idade como oferta pela culpa. No final do tempo do voto de separação para o Senhor, deve ir à entrada do tabernáculo e oferecer um carneiro como oferta queimada. O carneiro deve ser sem defeito e ter 1 ano de idade. Também deve oferecer uma ovelha sem defeito e de 1 ano de idade como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta pacífica, uma cesta de pão sem fermento, bolinhos de flor de farinha amassados com azeite de oliva, massa sem fermento e com azeite de oliva, e também as ofertas de cereais e de bebidas. O sacerdote deve apresentar estas ofertas para o Senhor na seguinte ordem: primeiro, a oferta pelo pecado e a oferta queimada. Depois, o carneiro como oferta pacífica, junto com a cesta de pão sem fermento. E, finalmente, a oferta de cereais, junto com a oferta de bebidas. Então, o nazireu deve rapar sua longa cabeleira, que é o sinal do voto de separação. Ele deve fazer isso na entrada do tabernáculo, apanhar o cabelo e pôr sobre o fogo que fica debaixo do sacrifício da oferta pacífica. Depois disto, o sacerdote deve apanhar o ombro cozido do carneiro, um dos bolinhos feitos sem fermento e uma das massas, também feitas sem fermento, e colocar tudo nas mãos do homem. O sacerdote então moverá a oferta para frente e para trás na presença do Senhor, num gesto de apresentação. Tudo isto é sagrado e pertence ao sacerdote, junto com o peito e com a coxa da oferta que foram apresentadas ao Senhor.
Depois disso, o nazireu pode beber vinho porque ele está livre do voto. Esta é a lei sobre o nazireu e sobre os sacrifícios no final do tempo de dedicação especial. Além desses sacrifícios, deve trazer qualquer outra oferta que ele prometeu quando fez o voto para ser nazireu. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e aos filhos de Arão que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira: que o Senhor os abençoe e proteja. Que o rosto do Senhor brilhe de alegria por causa de vocês. Que Ele tenha piedade de vocês. Lhes conceda o seu favor e a sua paz. Esta é a maneira como Arão e seus filhos pedirão para que eu abençoe os filhos de Israel, e eu mesmo responderei abençoando o povo. Números capítulo 7. No dia em que Moisés terminou de montar o tabernáculo, derramou óleo sobre cada parte do tabernáculo e santificou cada uma das partes, inclusive o altar e os objetos. Então, os líderes de Israel, os chefes das tribos, os homens que fizeram as contagens, trouxeram cada qual uma oferta. Eles trouxeram 6 carroças cheias, e cada carroça era puxada por 2 bois, ou seja, havia uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada um. E eles deram tudo isso de presente para o Senhor em frente do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: aceite estes presentes e use essas carroças para o trabalho do tabernáculo. Dê as carroças para os levitas, para que eles usem no que for preciso. Desse modo, Moisés deu as carroças e os bois de presente aos levitas. 2 carroças e 4 bois ficaram com os gersonitas, para ajudar no trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois ficaram com os meraritas. Itamar, filho de Arão, era o responsável para tomar conta dos gersonitas e meraritas. Mas os coatitas não ganharam nada, porque o trabalho deles era carregar nos ombros a parte principal do tabernáculo. No dia em que Moisés derramou óleo sobre o altar, os líderes também deram presentes de dedicação e colocaram esses presentes na frente do altar. O Senhor disse a Moisés: cada um dos líderes devem trazer a oferta para a dedicação do altar num dia diferente. Então, no primeiro dia veio Naasson, filho de Aminadab, o qual pertencia à tribo de Judá, com um presente. Esse presente consistia em um prato de prata de 1 quilo e 300 gramas de peso, e de uma bacia também de prata com 700 gramas de peso. Esses presentes vieram cheios com ofertas de cereais de farinha misturada com azeite. Trouxe também uma taça de ouro que pesava cerca de 100 gramas e cheia de incenso, um bezerro, um carneiro com 1 ano de idade e mais outro carneiro. Os animais deviam ser sacrificados como ofertas queimadas. Trouxe um bode como presente pelo pecado, e para o sacrifício pacífico trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneiros de 1 ano de idade. No dia seguinte, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe presentes e ofertas. Tudo que Naasson tinha trazido no dia anterior, ele trouxe igual. No terceiro dia, chegou Eliabe, filho de Elon e líder da tribo de Zebulon, para trazer presentes e ofertas que eram iguais às que trouxeram antes dele. Elisur, filho de Zedeuri, líder de Ruben, veio no 4º dia.
trazendo presentes e ofertas iguais às que trouxeram os outros líderes. Da tribo de Simeão veio Selumiel, filho de Zurizadai, e líder da tribo, no 5º dia. Ele também deu ofertas e presentes iguais aos dos outros líderes. No dia seguinte, 6º dia, chegou Eliasaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gade, também trazendo presentes e ofertas iguais. Elisama, filho da tribo de Efraim e filho de Amiúde, veio com presentes e ofertas no 7º dia. Os presentes e as ofertas eram iguais aos dos outros líderes das tribos. No 8º dia, veio o líder da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, com presentes e ofertas iguais àquelas que os outros líderes trouxeram. No 9º dia, foi a vez de Abidã, filho de Gideone, e líder da tribo de Benjamim, trazer ofertas e presentes iguais aos dos demais líderes das tribos. Aiéser, filho de Amizadai, chegou no 10º dia com presentes. Ele era líder da tribo de Dan, e os presentes que ele trouxe também eram iguais aos outros. No dia seguinte, ou seja, no 11º dia, chegou Pagiel, líder da tribo de Aser e filho de Ocrã, com presentes e ofertas iguais àquelas que os outros líderes trouxeram. E no último dia, no 12º dia, veio Aira com presentes e ofertas iguais às dos outros líderes das tribos de Israel. Aira era líder da tribo de Naphtali e filho de Enã. Ou seja, começando com o dia em que Moisés derramou óleo sobre o altar, o total de presente dos líderes das tribos de Israel para a dedicação do altar foi 12 pratos de prata, cada um com peso aproximado de 1,3 quilos, 12 bacias de prata, cada uma pesando cerca de 700 gramas de peso, o que significa que o total de toda a prata foi mais ou menos 24 quilos. 12 taças de ouro, cada taça pesando uns 100 gramas, ou seja, um total aproximado de 1,2 kg de ouro. Para ofertas queimadas, eles trouxeram 12 bezerros, 12 carneiros e 12 carneiros com 1 ano de idade, junto com as ofertas de cereais que acompanhavam. Como presentes pelo pecado, eles trouxeram 12 bodes, e para os sacrifícios pacíficos, eles trouxeram 24 bezerros, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneiros de 1 ano de idade. Sempre que Moisés entrava no tabernáculo para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que falava com ele. A voz falava de cima do assento da misericórdia, que fica sobre a arca e entre as 2 figuras de anjo que são feitas de madeira.